Olá, essa é a aula 12 do curso de Fotônica Básica na Universidade de Brasília. Meu nome é Alexandre Romariz e nós vamos tratar hoje de coerência. A razão de nós tratarmos de coerência aqui nesse ponto do curso é que nós acabamos de introduzir a luz laser. É uma diferença fundamental entre a luz laser e a luz natural, digamos a luz do sol, a luz de uma vela, a luz de uma lâmpada incandescente. E essa diferença se traduz nessa propriedade denominada coerência. A luz natural, ela não é bem modelada por um sinal senoidal puro, que é o que a gente costuma fazer aqui, né? Muitas vezes, quando está estudando ondas, a gente falava, vem um campo eletromagnético, num feixe de luz, que é uma senoide pura. Tem várias razões para isso. Em primeiro lugar, as transições eletrônicas têm uma duração. Elas não são instantâneas, elas duram por um período de tempo, na ordem aí de picosegundos. E elas ocorrem, elas têm inícios em momentos aleatórios, certo? Isso faz com que, mesmo que a princípio apenas uma transição eletrônica esteja acontecendo, que daria uma frequência muito pura, o resultado não é um espectro completamente puro. Além disso, se a emissão está se dando em um gás, por exemplo, no caso da fluorescência de um gás, os átomos desse gás estão em diferentes velocidades, isso vai fazer com que, pelo efeito Doppler, cada um faça uma emissão numa frequência ligeiramente diferente. E também, se você tem uma fonte extensa, não há, a princípio, relação entre a emissão originada de diferentes partes, né, de uma fonte extensa, especialmente no que diz respeito à fase, né? Elas não estão sincronizadas, essas emissões. Por conta de tudo isso, a luz natural não vai ter essa propriedade chamada coerência, que a gente vai definir melhor no próximo slide. Nessa figura aqui, nós temos um modelo melhor do que seria a emissão de luz natural, se nós pudéssemos observar num gráfico. Vocês estão vendo pacotes, né, de energia que têm um início e que tem uma certa duração, eles morrem, e o início desses vários pacotes não guarda semelhança necessariamente com anteriores, acontece em momentos aleatórios. Vejam que dentro de uma certa janela de tempo, ele aqui exemplificou, né, um período tal C, existe alguma previsibilidade, eu consigo prever o que está acontecendo com essa onda, eu consigo modelar. Fora dessa janela, já que existe essa aleatoriedade nas mudanças de fase, eu perco essa possibilidade de prever o que vai acontecer em seguida. Isso está ligado ao conceito de coerência. Agora estamos em condição de falar de coerência de uma maneira mais específica. Coerência, então, é essa medida do quanto pontos diferentes no tempo ou no espaço de uma onda estão relacionados. Sabendo um, eu sei algo sobre o outro. Esse conceito vai se dividir imediatamente em duas categorias, a coerência temporal e a coerência espacial. Então, claro, aqui na temporal estou preocupado com o tempo e na espacial vou estar preocupado com o espaço. A coerência temporal, então, a expressão disso que eu falei aqui de maneira um tanto vaga, vem da estatística por meio da chamada função de autocorrelação. Então vamos dizer que u de t é uma função. A princípio ela pode ser uma função complexa, né? Lembre-se, a gente vai representar as ondas como exponenciais complexas. Ela também pode ser um processo aleatório, né? O valor de u de t ele segue uma certa média, que pode estar variando no tempo, e tem uma certa variância. Eu vou definir aqui uma média, essas chaves aqui estão representando médias, a média entre o valor complexo conjugado de u no instante t multiplicado pelo valor de u deslocado por um tempo tal, certo? Isso, evidentemente, vai ser uma função de tal. Então, por exemplo, g de zero é a média do módulo de u, certo? Ao quadrado, porque vai ser u de zero, u conjugado de zero. Então, isso aqui vai me dar uma ideia de quanto, à medida que eu vou aumentando esse atraso, essa diferença entre dois pontos no tempo, eu ainda tenho alguma relação, alguma correlação entre esses valores. Tá? Se essa média for muito baixa,
é que eu não tenho como, dado o valor agora em T, ter qualquer previsibilidade sobre o que ocorre em T mais tal. Então eu estou fora daquela região onde eu posso prever. Em particular, a gente vai chamar para uma questão de normalização, né? Aquele g de zero que eu falei, está ligado, como eu falei, ao módulo da função naquele ponto. Então, eu não quero que esse valor seja alto apenas porque a função naquele momento tem um valor alto. Vou fazer essa normalização. Então, o módulo de g de tal sobre g de zero é chamado grau de coerência. E existe um resultado da teoria de probabilidade que relaciona essa correlação e o espectro desse sinal U. Eu repeti aqui a expressão da função de autocorrelação. Agora eu estou chamando essa média aqui de operador expectativa. Seja então S de nu o espectro de potência de U de T, ou seja, o módulo ao quadrado da transformada de Fourier de U de T, a distribuição da energia de U de T em frequência e não mais no tempo. Existe um teorema de Wiener e Khinchin dizendo que a minha função de autocorrelação G e o meu espectro relacionam-se por um par de transformadas de Fourier. Certo? Então eu posso obter o espectro a partir da autocorrelação ou a autocorrelação a partir do espectro. Isso liga, como a gente esperava, a coerência temporal à pureza de espectro. Então, uma fonte muito pura no espectro, que está emitindo numa banda de frequências muito estreita, ela vai me dar um sinal de alta coerência no tempo. Vamos voltar então àquele caso que nós havíamos dito, né? A, a minha emissão, a minha luz natural é feita da emissão desses pequenos pacotes de energia eletromagnética em instantes aleatórias e sem relação de fase um com o outro. Eu vou escrever uma descrição matemática de um pulso desses como essa expressão, AP é elevado a menos t sobre tau c é elevado a j ômega t, então é uma expressão complexa, para tempo maior que zero e zero para tempo menor que zero, certo? Então estou fazendo um pulso originado no tempo zero, um caimento exponencial que multiplica uma oscilação senoidal. Certo? Nós podemos obter o espectro desse sinal da seguinte forma. Primeiro, a transformada de Fourier. Basta usar alguns pares transformada conhecido. Então, E elevado a menos AT a partir do instante zero tem essa transformada. Isso é bem conhecido. Agora vejam, eu estou interessado no espectro de potência, que é o módulo ao quadrado da transformada de Fourier. Então, eu vou querer o módulo ao quadrado dessa expressão. A constante fica simplesmente ao quadrado. Isso aqui é um número complexo. Vou ter quadrado da parte real, quadrado da parte imaginária. Certo? A partir de S, eu posso obter G por meio da transformada de Fourier. É isso que diz o teorema. Então, eu tenho que saber que função tem essa transformada aqui. Vou usar um outro par conhecido. Certo? E elevado a menos a módulo de t, então uma exponencial, né, bidirecional, vamos chamar assim, ela é chamada lorentziana, né? Então são quedas exponenciais tanto para o positivo quanto para o negativo. Ela tem como transformada essa função aqui. Fazendo a comparação dos termos aí, eu vou descobrir que, então, naturalmente, é esse tipo de resposta que vai ter a minha função de correlação. Ela tem um alto valor para o deslocamento zero, né? Evidentemente, até por definição, o G, módulo de G de zero vai dar 1. E ela cai para deslocamentos de tempos maiores. A partir de um certo ponto, podemos tomar tal C, que é a queda 1 sobre E dessa função. Eu tenho baixa correlação. O tempo aí de correlação ficou relacionado ao tempo de queda desse pulso que gerou o meu pacote. Alguns outros exemplos que a gente pode tomar para fazer uma reflexão dessa relação entre coerência e pureza espectral, coerência temporal, né? Veja o caso de uma senoide pura. O espectro, evidentemente, é um delta de Dirac na frequência da senoide e
Evidentemente, a transformada de Fourier do delta é 1 em todo lugar. A minha função de correlação vai ser 1 para qualquer deslocamento de tempo, a qualquer momento da função, ela está bem definida pelo conhecimento da função no instante zero. Se nós pegarmos agora ruído branco, né, é um resultado conhecido da estatística, o espectro de potência do ruído branco é uma constante. Vai acontecer o contrário, a transformada de Fourier é um delta, ou seja, só existe correlação com o instante, com aquele momento. Qualquer instante diferente, eu não tenho correlação. Agora, então, a gente pode definir o tempo de coerência tal C. Ficou um pouco vago até aqui. Assim como eu tenho no espectro uma largura de banda espectral delta nu, eu vou ter, pela transformada de Fourier, isso vai me dar uma função no tempo, na verdade, deslocamento de tempo nesse caso, a largura dessa função no deslocamento de tempo é meu tempo de coerência. Há mais de uma definição para essas larguras, cuidado quando você estiver estudando, dependendo do livro, ele usa uma definição diferente e os números começam a mudar. Por exemplo, a largura de banda com essa sigla aqui, FWHM, Full Width at Half Maximum, a largura inteira no ponto médio, né? Então seria isso aqui. Essa função a rigor tem uma largura infinita, né? Porque isso aqui não vai para zero só em infinito. Eu tomo o ponto médio, A sobre 2, em relação ao pico, e essa, agora sim está bem definida uma largura aqui. Essa é uma possibilidade. Para a largura lá no domínio do deslocamento do tempo para encontrar tal C, é comum usar essa definição. Integral de menos infinito a infinito do módulo ao quadrado. Isso é o quê? Isso me dá o tamanho, a largura de um retângulo que teria a mesma área, né? Portanto, a mesma energia de sinal. É uma definição possível. Com essa definição do delta nu, da largura espectral, o tempo de coerência vai depender do formato específico, né, do espectro. Então, se a densidade espectral for retangular, o dado delta nu, a relação é só recíproca, né? O tal C é 1 sobre delta nu e vice-versa. Se for a lorentziana, como a gente viu, já entram outros fatores, já aparece um fator π, né? Se for uma gaussiana, já aparece um outro fator 0,66. Por outro lado, se você definir delta nu dessa forma, que é uma definição semelhante à que a gente usou ali para o tal C, ou seja, uma relação entre o quadrado da integral do espectro sobre a integral do quadrado, acaba ficando uma relação simétrica para todo mundo. Para qualquer formato, delta nu calculado dessa forma é 1 sobre tal C. Okay? Então, cuidado, vocês vão ver em livros, delta nu é 1 sobre tal C, e outros dizendo, não tem um fator, 0,66, depende de como você definiu essas variáveis. Bom, vamos falar um pouco dessa coerência temporal relacionando agora a algo observável diretamente, né, não apenas ao espectro. Existe uma relação entre essa coerência e a interferência observável. Na discussão sobre a natureza da luz, as pessoas que defendiam a luz como onda tinham dificuldade com essa questão. Se a luz é uma onda, porque a gente não vê interferência entre feixes de luz com tanta facilidade. E eles demoraram a ter uma boa resposta para isso. Isso aliado no peso da autoridade de Newton, que favorecia a interpretação corpuscular da luz, acabou pendendo aí por muito tempo o consenso científico pelo lado corpuscular, né? Vamos ver esse arranjo aqui. Tem um laser, a gente vai ver por que precisa ser um laser, mas por enquanto pensa em qualquer forma de luz. Ele vai passar por esse elemento óptico aqui, que a gente vai chamar de visor de feixe, né? Ele é um espelho pela metade, vamos dizer assim. Metade do feixe atravessa, como se ele fosse transparente, e metade é refletido, tá? Nesse ângulo aqui, então ele vem para esse lado. Então, um pedaço vai direto para esse espelho, esse aqui vai ser um espelho de verdade, um outro vai aqui para um outro espelho, certo?
Vamos acompanhar o que acontece então. Desse pedaço vai aqui, bate no outro espelho, volta e de novo. Um pedaço vem para cá e outro pedaço vai para lá. O que interessa de todas essas reflexões é que aqui na minha tela, ou no meu detetor, eu estou misturando uma versão de um raio que fez esse caminho, veio até aqui, voltou e foi para cá, com um outro que fez esse caminho, veio até aqui, bateu no espelho e foi para lá, certo? Aqui que está o truque, um desses espelhos eu consigo mudar, ou deslocar, ou rotacionar. O importante é que um seja fixo e o outro seja variável. Isso é tudo um jeito de fazer a luz que chegar aqui ser uma mistura de luz que percorreu caminhos diferentes. Sendo a luz uma onda, esses caminhos diferentes vão significar que eles vão chegar naquela tela com fases diferentes e eu vou observar, deveria observar franjas de interferência, regiões iluminadas e regiões escuras. O formato dessas franjas vai depender do que você fizer com esse espelho. Se ele estiver alinhado, essas franjas vão ser verticais. Se tiver algum tipo de deslocamento angular aqui, você vai ter essas franjas circulares. Mas o importante é que você deveria poder observar essas franjas. Esse é o chamado interferômetro de Michelson e é uma maneira de obter ou de estudar interferência. Mas quando eu misturo a luz que veio, que percorreu caminhos diferentes, eu tenho que atentar para a questão da coerência, né? Porque se esse atraso, em termos de tempo, né, a gente pode fazer a relação, a luz que fez um caminho maior, ela foi emitida antes, né, que a luz que fez um caminho menor está se combinando ali. Se esse atraso for maior do que o tempo de coerência, essas luzes não têm correlação nenhuma. Então não é verdade que elas vão ter uma relação de interferência. Não tem como uma cancelar a outra ou uma reforçar a outra se a relação entre elas é completamente aleatória. Na média, não vai haver nenhuma interferência. Então, eu vou observar essas franjas se a diferença no tempo da emissão dessa luz que eu estou misturando estiver dentro do tempo de coerência. Como esses tempos são todos muito pequenos, é bom fazer um truque e passar isso para uma distância, né? Dentro do tempo de coerência, a luz caminhou, evidentemente, uma distância tal c vezes velocidade da luz, e agora tem uma distância. A diferença dos percursos dos meus dois braços do interferômetro tem que ser menor que LC, que eu vou chamar comprimento de coerência, para que eu consiga ver essa interferência. À medida que eu aumento essa distância, as franjas vão ficando menos visíveis e vão se tornando mais uniformes. Esse contraste entre a parte mais clara e a parte mais escura vai deixando de existir. Bom, e está aí o mistério da luz ser onda e você não obter facilmente interferência. A luz natural não tem coerência suficiente para observar a interferência de maneira simples, né? E essa era a dificuldade da evidência experimental da luz como onda. Aqui temos alguns exemplos. Então, por exemplo, luz solar filtrada, quer dizer, tirada apenas a parte visível. Aqui está o espectro, a largura de banda naquela definição delta nu C, que já me dá diretamente o recíproco do tempo de coerência. E está aqui os tempos de coerência. A luz anda muito rápido, né? Os tempos são todos muito pequenos, como eu falei. Então eu multiplico pela velocidade da luz e tenho aquela ideia que é fisicamente fácil de ver, qual é a diferença entre os braços daquele interferômetro que vai dentro dela eu vou poder ver essas franjas. No caso da luz solar, 800 nanômetros, né? Não chega a ser nem um milionésimo de metro. Então, basicamente, isso quer dizer que eu não posso colocar a luz do sol ali na entrada daquele interferômetro, eu não vou obter nada. O LED, né, que nós já estudamos, melhora um pouquinho, mas ainda vai ficar na faixa de micrômetros, difícil de observar também. A lâmpada de sódio, né, ela é relativamente monocromática, ela tem uma emissão bem definida, mas ainda assim, ó, 600 micrômetros apenas, começa a ficar interessante com o laser, né? Tá aqui o laser de hélio neônio, que a gente vai estudar mais à frente, ele
com todos os seus modos, tem já 20 centímetros sim, eu consigo fazer variar aqueles braços ali 20 centímetros e trabalhar com essa interferência. E se eu isolar um modo apenas deste laser, eu chego a 300 metros. Aí, coerência não é mais um problema. A origem dessa coerência na luz laser, lembra, a luz laser é um processo em que um fóton estimula a emissão do outro fóton. Esse outro fóton é tipo um clone dele, né? Falando assim de maneira vaga, ele tem a mesma característica dele. Então eles acabam tendo uma correlação entre as fases dessa emissão. Daí a importância do laser em muitas aplicações. Eu preciso da coerência e isso aqui é essencial. Eu tinha dito lá no começo que a coerência vai ser dividida em temporal e espacial. Está na hora de falar do problema da coerência ou da falta de coerência espacial. Minha primeira observação para vocês, uma confusão comum e que prejudica bastante o aprendizado até ser desfeita. Coerência espacial não tem nada a ver com aquele comprimento de coerência. Lembre-se, foi só um truque para pegar a coerência temporal e transformar numa distância que a gente pudesse relacionar lá no interferômetro. Então é só a coerência, o tempo de coerência multiplicado pela velocidade da luz. É ainda uma manifestação da coerência temporal, ainda é uma manifestação da pureza de espectro. Agora nós vamos falar da coerência espacial. Aí eu não estou preocupado em combinar ou relacionar ou tentar prever ondas em tempos diferentes, mas em posições diferentes no mesmo instante de tempo. No caso da coerência temporal, eu estava limitado pela pureza de espectro. No caso da coerência espacial, a questão é que a fonte é extensa. A luz que eu estou recebendo veio de vários lugares diferentes da fonte. A princípio, não há nada que faça com que a luz vinda de um extremo, de outro extremo de um corpo extenso esteja correlacionada. Então, ainda que eu receba no mesmo instante de tempo a luz vinda de lugares, de pontos diferentes da fonte, ela não deve estar correlacionada. Mais uma vez, esse conceito teórico vai se manifestar na visibilidade de interferência. Nós tínhamos visto que é possível observar interferência ou não ao combinar ondas com versões deslocadas no tempo, desde que elas estejam dentro do tempo de coerência. A coerência espacial também vai se manifestar num outro tipo de interferência, que é o experimento de duas fendas, em que eu tenho luz passando aqui por um objeto opaco com duas pequenas fendas. No caso aí são dois orifícios, né? Mas eles podem ser fendas estreitas. E a luz dessas duas fendas vai, ou não vai, produzir interferência quando observado numa tela. Qual é o problema? Como eu disse, a fonte é extensa, então a luz está saindo daqui nesse mesmo instante de tempo não está necessariamente correlacionada com a luz que está saindo de lá. É por isso que esse experimento vai revelar a questão da coerência espacial. Bom, vendo em maior detalhe aqui a geometria da situação, nós temos uma fonte extensa e eu vou reconhecer a extensão dessa fonte dizendo que da tela onde estão as fendas ou os orifícios, eu tenho um ângulo θs que essa fonte subentende e a uma certa distância você vai ter a tela onde você vai querer observar a interferência da luz que chegou a essa tela por cada uma das fendas. O que acaba acontecendo é que se a fonte é extensa e tem esse ângulo subtendido, as franjas de interferência vão ser visíveis aqui num eixo, né, transversal à tela, a uma distância aproximada lambda sobre θs, ou seja, depende do comprimento de onda da luz e depende desse ângulo. A distância daqui até a tela vai implicar no período dessas franjas, né, da distância entre os máximos dessas interferências, mas não vai implicar na região onde essas franjas serão visíveis. Essa é uma análise simplificada, e mesmo essa a gente não está demonstrando aqui. Uma análise mais rigorosa vai depender, na verdade, da geometria da fonte
Se a fonte puder ser considerada circular, aparece um fator 1,22 aqui. Cuidado, se vocês estão usando o Yang, a minha edição pelo menos tem um erro na equação 599, onde ele fala disso. Aparece lá um 0,16 e não é 0,16, evidentemente trocar os dígitos aqui é 0,61 e a razão dessa diferença de 2 aí, né, de 0,61 para 1,22 foram as definições que ele fez nessa figura que são um pouco diferentes, né? Observe então, de novo, aqui eu tenho uma distância aqui no plano da tela, ela não tem nada a ver com comprimento de coerência. Comprimento de coerência voltamos agora a pensar numa fonte pontual, para deixar as coisas mais simples. O tempo de coerência dessa fonte pontual é tal que numa certa distância, veja que a distância é no outro eixo, né? Nessa distância aqui, eu tenho como combinar a luz e obter coerência. Então, muito cuidado ao misturar essas questões aí da distância de coerência na tela e comprimento de coerência. Fica um pouco confuso. Pequeno exemplo numérico. Visto da superfície da Terra, esse ângulo subtendido pelo Sol é de aproximadamente meio grau. E pegando aí para fazer uma conta aproximada, 500 nanômetros ou meio micron, no meio do espectro visível, o amarelo, né? Fizer a conta, vocês vão ver que um experimento de dupla fenda, com as duas fendas iluminadas diretamente pelo Sol, você poderia observar a interferência numa distância de 57 microns em torno do centro de simetria e das fendas. Ou seja, não poderia observar essa interferência, né, para todos os efeitos práticos. Então, de novo, franjas são invisíveis com luz solar se você não tomar certas medidas, e foi isso que atrapalhou por tanto tempo a evidência experimental da luz como uma perturbação, né, como uma onda que se propaga. Bom, eu disse, não se observam franjas sem alguns cuidados, né? Então, na hora de verificar que cuidados foram esses. Afinal, o experimento de dupla fenda foi feito por Young em 1800, né, muito antes da invenção de luzes de alta coerência como laser. Então, o que acontece? Coerência não é uma quantidade física conservada, você pode aumentar coerência. Vai ter um preço a pagar, né? Por exemplo, vamos falar primeiro da coerência temporal. Você pode ganhar a coerência temporal filtrando, né? Lembra que a coerência temporal está ligada à pureza de espectro. Se você filtrar, passar por um filtro que deixa passar apenas uma cor, que são filtros usados normalmente, muitas vezes em fotografia, por exemplo, para alguns efeitos, você consegue uma fonte mais coerente. Ela tem um espectro uma banda espectral mais estreita, isso aumenta a sua coerência. Não há nenhum problema, né, em aumentar a coerência. A coerência espacial, mesma coisa, tem uma filtragem aqui de frequência, você pode fazer uma filtragem espacial. O que significa isso? Eu tenho a minha fonte extensa, mas eu vou filtrar a luz para o meu experimento vindo apenas de uma região muito pequena do espaço, né? Isso é uma filtragem espacial. Como é que eu consigo isso no experimento de dupla fenda? Colocando uma outra fenda anterior às duas, né? Assim eu não estou pegando a luz solar de todo o ângulo subtendido pelo Sol, mas de uma fenda muito estreita. E foi assim que Young conseguiu observar essas franjas. Ele não usou exatamente fendas, tá? O arranjo experimental é um pouquinho diferente. Procurem aí, se estiverem interessados em história da ciência. Ele usou aí uma folha de papel muito fino, separando os feixes em dois pedaços. É, Observem que eu pago um preço, como eu falei, né? Nos dois casos, eu perdi quantidade de luz, né? Eu já tenho duas fendas, eu ainda coloquei uma fenda atrás, então eu perdi luz. Aqui também, claro. Se eu estou apenas filtrando o amarelo, por exemplo, eu estou jogando fora energia, né? Luz que não está entrando no meu experimento. Chama atenção ainda que no caso da experiência da coerência espacial, você ganha essa coerência simplesmente por propagação, no sentido de que a luz que está vindo de muito longe, ela parece estar vindo de um ponto apenas. Então, mesmo que a fonte seja muito extensa, quanto mais longe você estiver da fonte, aquele ângulo θ vai diminuir.
Isso é por isso que a luz de estrelas distantes elas têm uma certa coerência espacial, apesar de estar vindo de uma fonte extremamente extensa que é uma estrela, né? Ela ganhou coerência na propagação, é uma forma de ver isso. Bom, é dos conceitos que eu queria discutir nesta aula. A gente pode, então, na aula seguinte, passar para os tipos de laser e as suas aplicações, reservando aí possivelmente uma aula especial para o diodo laser. Obrigado